vascaíno, uma boa noite, um casaca no seu coração, que Deus possa abençoar as nossas vidas e mais um vídeo para a gente dar ênfase aos principais assuntos do noticiário esportivo do Gigante da Colina. E a gente vai falar muito aí sobre as categorias de base do Vasco da Gama. Hoje, o Sub-17, o Sub-20, mais uma vez vencendo equipes de grande expressão do Brasil, aí na categoria do Campeonato Brasileiro, das respectivas competições. Vamos falar muito aí sobre o dia após a dramática classificação do Vasco na Copa do Brasil, Vasco agora pensando no Fluminense, Pedro Paulo tentando aí rescisão de contrato junto ao Jean David, e essa situação do Lloyd dando o que falar, o povo pedindo rescisão de contrato aí também do Lloyd. A gente vai explicar toda essa situação e, claro, a gente vai falar do executivo de futebol do Vasco da Gama. O Vasco quer anunciar o profissional até sexta-feira. Vamos falar também sobre a situação aí de renovação de contrato ali, conforme a gente antecipou na parte da manhã, o Léo Jardim renovando aí com o Vasco da Gama. E, claro, a gente vai falar bastante também, é muito assunto hoje, sobre a chegada aí de reforços aí. A gente tem novidades para poder falar sobre a situação aí do Cuejá, que a gente trouxe na parte da manhã, e também da situação do jogador Lima, que está muito próximo aí de ser atleta do Vasco da Gama. Eu peço a você que não é inscrito aqui no nosso canal, para você poder se inscrever. Venha fazer parte da nossa família. Vamos embora aí para o nosso vídeo. Vamos começar falando aqui sobre as categorias de base do Gigante da Colina, o Sub-17 e o Sub-20. Vamos começar aqui pelo Sub-17. O Vasco venceu o Internacional pelo Campeonato Brasileiro hoje. Jogaço de bola, 3-2, né? O Vasco marcando aí com o Léo Félix e 2 gols aí do Medina, e o Vasco, mais uma vez, surpreendendo na categoria Sub-17, o time do Internacional, que é muito forte. E o Vasco, por sua vez, fez barba, cabelo e bigode hoje, porque o Sub-20, né, venceu a equipe do Santos lá na Vila Belmiro. Olha só, os garotos da Vila, uma base muito forte, por 2-1. O Léo Jacó, que está com um contrato, viu, Pedro Paulo? Terminando agora em junho com o Vasco, e o GP, que precisa ter mais oportunidades aí no profissional ali, né? O menino GP. O Vasco vence por 2-1 a equipe do Santos. Bom, agora falando aí do profissional. Após mais um dia, e o Vasco da Gama, aquela vitória nos pênaltis dramática ontem, serviu para a gente colocar a mão na consciência e ver que o ano do Vasco da Gama até o final vai ser um ano de muita dificuldade, sim, né? A gente ficou encantado aí com a vitória do Vasco sobre o Fortaleza por 3-0, Fortaleza do Vojvoda, mas o fato é que ontem serviu para a gente colocar os pés aí no chão, né? Eu acho que a galera tem toda a razão aí de comemorar, mas a gente não pode se esquecer de cobrar. E tem que cobrar e cobrar muito aí. Por que a gente está falando isso? Porque, assim, pega mal dentro de São Januário, da forma como foi a gente se classificar aí contra a equipe do Operário. Agora o Diniz pensa aí no Campeonato Brasileiro, vira a chave, tem jogo contra o Fluminense, é clássico, o Diniz vai tentar uma vitória aí no Maracanã no próximo sábado. Ele que conhece muito bem a equipe do Fluminense, foi treinador do Fluminense, e a situação é a seguinte, né? O Vasco tenta recuperar Dimitri Payet
a tempo para que ele tenha condições aí de enfrentar o Fluminense no lugar do Felipe Coutinho, que está suspenso e é desfalque. No mais, o Vasco da Gama aí vai colocar a mesma equipe aí que atuou. O Diniz mesmo falou que não vai priorizar competição nenhuma, então o Diniz não vai poupar ninguém. Vai com aquilo que tem de melhor e ele está certo. Bom, hoje a gente tomou conhecimento aí da situação da rescisão de contrato. Aí o Vasco estuda uma rescisão de contrato amigável com o Jean Day. Bom, Vasco é bom que se diga que gastou 8 milhões de reais para trazer o chileno para cá. Então, assim, Vasco rescinde, beleza, vai ter uma economia, e os 8 milhões aí que o Vasco da Gama simplesmente gastou, certo? Fica por isso mesmo. Então, essa diretoria, eu falo aqui, vocês não gostam quando eu falo, né? Aí basta uma vitória, uma classificação no sufoco para que tudo volte a estar muito bem para a maioria. Mas o Vasco gastou 8 milhões tentando a rescisão de contrato aí do Jean David. E a situação do Lloyd aí, hoje o pessoal também estava cobrando que o Lloyd tinha que sair. Gente, a gente não pode esquecer que o Lloyd é um ativo do Vasco, de forma irresponsável. Veio para o Vasco da Gama aí recebendo 400 mil reais por mês, é isso que o Lloyd ganha. E mais, o Lloyd aí o Vasco gastou 3 milhões de dólares para trazer o Lloyd. Então é muito dinheiro, é uma rescisão de contrato que é muito, que custa muito. Então o que o Vasco deveria fazer é conversar com o Lloyd, né, para que essa situação não volte a acontecer igual foi ontem, né, porque foi simplesmente ridículo essa situação do Lloyd ontem. Mas, assim, o Vasco quer anunciar até sexta-feira a situação do diretor executivo de futebol, o homem forte, né? Porque o Carlos Amodeu ele não vai ficar muito tempo acumulando o cargo de CEO e de o homem forte ali, de diretor executivo. Então é o seguinte, o Vasco tem essa prerrogativa aí de até sexta-feira, o Vasco negocia com o Juninho Paulista e com o Felipe Jimenez para poder ser o diretor executivo de futebol. Esse anúncio está muito próximo aí de ser feito, aí de ser anunciado. Sobre o Léo Jardim, foi o que a gente disse hoje no Vida Par da Manhã. O Léo Jardim já conseguiu bater a meta de 60%. O contrato dele já está renovado com o Vasco da Gama. Ele fica no Vasco da Gama, no mínimo, até dezembro de 2026. A gente tomou conhecimento que o Vasco conseguiu avançar aí com o Léo Jardim, tá? Para que o Léo Jardim fique até 2030 aí no Vasco da Gama. A gente está aguardando essa situação, o parecer da diretoria, mas ontem ele bateu a meta dele em contrato. Bom, situação aí do transfer ban, e tem muita gente perguntando. O Vasco vai fazer uma renegociação aí com o Nantes e também com o New On Boys, certo? Para poder quitar essa situação. Lembrando que é o seguinte, a dívida está na recuperação judicial? Sim, mas esses contratos aí estão sob legislação estrangeira, perfeito? Então, quem manda é a FIFA, perfeito? Então, a situação é a seguinte, o Vasco vai tentar um acordo aí com o New One Boys e também com o Nantes, no caso do Sforza e também do Adson, lembrando que o Vasco foi notificado no caso do Adson, mas já tem a situação lá na FIFA também envolvendo o atleta esforço, para se chegar num denominador comum. Hoje, na parte da manhã, eu trouxe a informação aí que o Vasco da Gama, certo, tem sim uma proposta do Grêmio, tá, pelo jogador Jair. O Grêmio quer o jogador Jair, tá?
e houve a possibilidade do Gustavo Cuejá ser colocado nessa negociação. Gustavo Cuejá, que desde que chegou aqui no Brasil, está no estaleiro. Mas o Pedro Paulo gosta do jogador e há essa possibilidade aí dele ser atleta do Vasco num troca-troca ali com o Grêmio. A mesma situação é do jogador Lima, que também está machucado. O Gustavo Cuejá tem 2 jogos só no Campeonato Brasileiro, o Lima tem 6. Então, são jogadores que podem ser negociados. O Fernando Diniz quer esse atleta para ser titular. O Lima, que é empresariado pelo Juliano Bertolucci, pode pintar aqui no Vasco da Gama, sim. A situação está em fase de negociação ali com o Mário Bittencourt, presidente do Fluminense, o contrato do Lima terminando em dezembro desse ano, e a tendência é que o negócio venha a sair. Então, essas foram as notícias do Vasco da Gama. Na parte da noite, a gente vai trazer mais assuntos para vocês. Vasco neles e a verdade prevalecerá. Valeu!